Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom gente, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre farmacovigilância. Qual é o fluxograma de informações na farmacovigilância? O que é um fluxograma? Da onde que a informação começa, para onde ela vai e onde ela chega, tá? Então, vamos pensar numa situação problema. Exemplo. Tive um problema e acho que pode ser um medicamento que eu tô tomando que tá causando esse problema. O que eu faço com essa desconfiança? O que eu faço com essa informação, o que eu tô pensando? Isso é o fluxograma. Começa daí, eu tô em casa, tô tomando uma medicação, tô tendo uma reação, um problema e eu acho que pode ser um medicamento. E aí? Eu faço o que com isso? Primeira coisa que eu tenho que pensar é, o que é um problema, gente? O problema vai ser o que a gente discutiu em cima, que pode ser uma reação adversa ou um evento adverso. Então, por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça estranha, eu acho que pode ser um medicamento. Nossa, eu tô tendo muito sono, eu acho que pode ser um medicamento. Nossa, uma dor de estômago, foi bem depois que eu tomei medicamento, acho que pode ser ele. Isso são problemas relacionados a medicamento, tá? A gente chama de PRMs, que são os problemas relacionados a medicamento. Então, só que assim, paciente, eu não sei se eu tô tendo uma reação, se é um evento, eu não sei isso. Eu sei que eu tô com um problema. E aí, o que eu faço com essa informação, tá? Então, assim, a gente tá falando de hospitalar na UC, mas eu quis voltar um pouquinho pra gente fazer essa relação com outras áreas de atuação. Então, por exemplo, na drogaria. O paciente vai lá na drogaria, portando a prescrição ou não, e vai comprar uma medicação. E ele vai fazer uso em casa, já que ele está comprando na drogaria. Então, esse paciente comprou medicação na drogaria, ele está utilizando a medicação em casa e ele detecta algum problema, ele acha que tem a ver com medicamento. Tem duas coisas que podem acontecer, então tem duas vias para a gente levar essa informação. A primeira via, e a mais comum, o paciente volta a ligar na drogaria que ele comprou, né, que ele adquiriu o produto e vai informar que ele tá tendo um problema com esse produto, tá? E aí? Então ele ligou, você, técnico em farmácia, atendeu. E ele falou, olha, eu tô tendo dor de cabeça depois que eu tomo essa medicação, esse remédio, né, que é o que ele vai falar. E aí, o que o profissional da saúde vai fazer, o profissional que tá na drogaria? Ele vai notificar, tá? Ele tem duas vias para notificar. Notificar é informar. Então, ele tem duas vias. Ou o profissional da saúde vai notificar o laboratório que produziu aquele medicamento via saque. Onde que eu vejo o saque mesmo? Na embalagem do medicamento tem o número de saque. Então, o profissional da saúde que recebeu a informação do paciente vai ligar no saque e notificar o problema. E aí, o laboratório notifica o problema, registra a sua queixa e aí mais gente começa a ligar com a mesma queixa. Então liga um de um lugar, liga outro de outro lugar, outro de outro lugar. Puxa vida, é muita gente falando a mesma coisa. Aí eles vão ter que investigar, refaz teste, rever pesquisa e se for comprovado, aí ele tem que notificar a Anvisa que aquele medicamento deu algum tipo de problema, tá? Esse é o caso do paciente ligar na drogaria, certo? E aí o profissional da saúde, ele pode notificar o laboratório, que vai notificar a Anvisa, ou o profissional da saúde pode notificar diretamente diretamente a Anvisa, via um site do governo que chama Notivisa. Note de notificação, Visa de vigilância, né, de Anvisa. E a gente pode informar diretamente. Já vou mostrar a carinha do site para vocês. No Notivisa, o paciente não pode entrar. Quem entra é o profissional da saúde, certo? Bom, voltando então. O paciente faz algum uso, então ele fez o uso do medicamento e ele teve algum problema. Então, primeira via é ele ligar para a drogaria, que vai notificar o laboratório e a Anvisa. Mas ele pode ele mesmo ligar no saque, ligar no laboratório pelo número. E ele notifica diretamente o problema. Então aí ele não passa pela drogaria, ele mesmo já faz a notificação direta ao laboratório.
E o laboratório, por sua vez, vai fazer a investigação do problema e notificar a Anvisa. Percebe que tudo chega na Anvisa? Independente da via, vai chegar essa informação na Anvisa. Então, o paciente na drogaria, lembrando que ele vai estar fazendo uso da medicação em casa. Então, ou ele liga na drogaria e informa o problema, e o profissional da saúde notifica o laboratório e Anvisa, ou ele liga diretamente, o paciente liga diretamente no SAC, que vai fazer do laboratório, que vai fazer a investigação e informar a Anvisa. Ok? No caso do SUS, é a mesma coisa, gente. Mesma coisa da drogaria, tá? Só muda o local. Então, o paciente que pega, né, que adquire medicamento no SUS e vai fazer o uso em casa. Então, a mesma coisa. Tô usando, tive um problema. Primeira coisa, ele pode... Aí, no caso, geralmente ele não liga ele não liga no posto, assim, na UBS, na UBDS, na UPA, ele não liga. E geralmente ele volta, ele vai até lá. E aí ele vai e informa que teve um problema. O profissional da saúde recebe o problema, notifica o profissional da UBS, né, que recebeu o problema do paciente, notifica o laboratório, que notifica a Anvisa. Ou nós, profissionais da saúde, a gente está lá trabalhando nessa UBS, a gente pode notificar direto a Anvisa via o site Notivisa. Ou o paciente pode, ao invés de ligar na UBS ou ir na UBS, ele pode ele mesmo ligar direto no saque do laboratório, que vai investigar e vai avisar a Anvisa também. Percebe que é o mesmo fluxograma? É o mesmo fluxograma da drogaria, só muda o local que ele pegou a medicação, ou ele comprou na drogaria ou ele retirou via sistema de saúde público, né? Agora, no hospital tem uma diferença. Qual que é a diferença? O paciente no hospital, ele tá internado. Então, o paciente, ele não vai adquirir a medicação, alguém vai aplicar ou vai entregar a medicação para ele, ou via oral, o enfermeiro, né, ou a equipe da enfermagem dá para o paciente, ou faz a intravenosa, intramuscular, é a enfermagem que vai fazer, tá? Essa é a diferença. E aí, o paciente tem algum problema durante o uso. Duas coisas podem acontecer. Ele pode apertar a campainha, chamar a enfermagem e falar, olha, tô tendo isso, e relata o problema. Ou o próprio profissional da saúde ali, a equipe da enfermagem ou a própria equipe médica, observa o paciente que está tendo alguma reação. Às vezes o paciente nem sabe que está tendo uma reação e ele está tendo, tá? Então, ou o paciente fala que está tendo, ou o profissional que está ali no cuidado direto, no dia a dia, vê que tem algum problema. E aí, esse profissional, o médico, o enfermeiro, eu falo médico, enfermeiro, porque é quem está direto ligado. Agora, se é um hospital que trabalha com equipe multiprofissional, qualquer profissional da saúde que olhar para o paciente e conseguir ver que ele pode estar tendo uma reação ou na conversa identificar isso, eles também conseguem saber, né, e dar sequência nesse fluxo. Qual que é o fluxo? O profissional da saúde que recebeu a informação que pode estar tendo alguma reação, algum evento, ou seja, algum problema com o uso, ele vai informar a farmácia do hospital ou algum núcleo específico de farmacovigilância que o hospital tenha. Porque cada hospital trabalha de um jeito. Tem hospital que quem recebe essas informações do uso do medicamento é a farmácia. E a farmácia que faz o processo da farmacovigilância. Tem hospital que tem um núcleo específico para farmacovigilância. Pode, inclusive, ter farmacêutico trabalhando lá, mas é um outro núcleo. O importante é, observei que o paciente está com algum problema, eu vou levar a informação até o responsável, tá? E aí, esse responsável vai notificar a farmácia e a farmácia vai notificar o SAC, ou esse profissional vai informar o núcleo que vai notificar o SAC, tá? Ou a farmácia vai notificar direto a Anvisa via Notivisa. É a mesma coisa da drogaria. Nós, profissionais da saúde, a gente pode ligar no SAC do laboratório que deu problema, que tem o possível problema, e o laboratório informa a Anvisa, ou a gente notifica diretamente a Anvisa, tá? E aí eu deixei uma observação, seja o hospital da rede Sentinela ou não.
A Rede Sentinela vai aparecer no roteiro de vocês em outro momento aí. Mas já adiantando, até como uma forma de suporte, o que é a Rede Sentinela, pessoal? A Rede Sentinela é um programa que os hospitais, eles voluntariamente, eles se cadastram nesse programa, tá? Então, eu sou um hospital e eu quero participar da Rede Sentinela. Eu entro em contato com o programa e eu vou fazer lá o passo a passo para eu ser um hospital credenciado Rede Sentinela. Eu sou um outro hospital e eu não quero me credenciar à Rede Sentinela, tudo bem? No hospital não é obrigado. Por que é bom ser da Rede Sentinela? Porque na Rede Sentinela, quem participa do programa tem muito mais informações sobre o uso de medicamento, tem treinamentos específicos. Então, eu vejo que é mais correto quando o hospital é da Rede Sentinela, ele tem mais procedimento, tá? Ele tem mais passo a passo, tá? Agora, se o hospital não for da Rede Sentinela, ele não tem que notificar os problemas com o uso do medicamento? Não, mentira. Todos os hospitais têm por obrigação notificar qualquer problema com o medicamento. Ser da Rede Sentinela é melhor porque ele tem mais passo a passo, ele tem mais regras, mais procedimento, então ele faz isso com mais fluidez, é mais fluente, tá? Fazendo aí um parênteses, na atualidade, vai aparecer isso no roteiro de vocês depois, todos os casos de coronavírus, quem tá notificando? Então, saiu um resultado, percebi que tem mais um caso, tem um suspeito, isso tudo é notificado, gente. Por que a hora que você liga a TV tem lá tantos casos suspeitos em Ribeirão, tantos casos em São Paulo, tantos casos no Brasil, no mundo? Da onde vem o dado? Esse dado vem das notificações. Notificar, eu não notifico só o uso de medicamento, eu posso notificar, ou seja, informar os problemas de qualquer coisa. Já eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, ok? E tem uma outra... Lembra que a gente discutiu reação adversa e evento adverso? Esses dois é o que o paciente sente. Mas tem o desvio de qualidade, que o paciente pode ver, ou o próprio profissional da saúde. Então, tem um caso de desvio de qualidade, o profissional da saúde, ele verifica um desvio, porque lembra que o desvio é visual? Então, tô trabalhando na drogaria, tô trabalhando no SUS ou no hospital, e chegou pra mim uma embalagem secundária, dentro tem um blister e não tem comprimido dentro do blister, isso é um desvio de qualidade. Então, a gente vai informar ou o laboratório, diretamente via SAC, ou a Anvisa, diretamente via Notivisa. Se ele é hospital da Rede Sentinela ou não, isso é independente. Ele recebeu um produto que tem algum desvio de qualidade, por exemplo, uma ampola que não tem conteúdo dentro, uma ampola que tem um aspecto esquisito, uma medicação sem rótulo, um blister sem comprimido, são coisas visuais, isso é desvio de qualidade, tá? E aí a gente informa ou laboratório ou diretamente a Anvisa, tá bom? E aí, gente, eu coloquei aqui pra vocês, pra ficar claro um pouco do fluxograma. Então, olha, no hospital, aí focando no hospital, já que a gente tá discutindo farmácia hospitalar. Eu tive uma suspeita de reação adversa, certo? Uma suspeita. Descreva a suspeita ao profissional. Esse profissional, eles vão avaliar, então notifica a suspeita lá no site da Anvisa, como suspeita de reação adversa a medicamento. Tive essa suspeita, eu vou entrar em contato e levar o máximo de informações possíveis. Eu discuto com a equipe, sempre discutindo com a equipe, e a gente vai informando a Anvisa sobre esse alerta, porque quanto mais pessoas identificarem o mesmo fluxo e informar a Anvisa consegue entrar em ação, tá? Até para tomar alguma medida, se for o caso, tá? Esse aqui é o site do Notivisa, que eu falei para vocês. Ele é um site do governo, anvisa.gov.br. E aí o profissional da saúde, com o seu cadastro, ele entra e descreve a suspeita que ele tem, esse problema que pode ser causado pelo medicamento, tá? E aí, quais exemplos disso, né? Eu notifico o quê? Então, eu posso notificar um incidente, uma reação, um evento adverso durante um procedimento cirúrgico.
Eu posso notificar uma queda do paciente, eu posso notificar úlceras por pressão, reação adversa aí em vermelho, o que é diretamente ligado ao medicamento. Eu suspeito que tem uma reação adversa ao medicamento, eu informo. Inefetividade terapêutica, eu estou tratando com o medicamento e não está tendo resultado. Às vezes, lá na produção tem algum erro e esse medicamento não está correto. Eu tenho que informar para alguém investigar. Erros de medicação que causaram ou não dano ao paciente. Por exemplo, troca de medicação. Eu tenho que informar. Evento adverso por causa de algum equipamento médico hospitalar aí. Reação transfusional na transfusão de sanguínea, teve alguma reação, precisa informar. Evento adverso por conta de uso cosmético, porque o cosmético também pode dar problema. Tá? Produto com suspeita de desvio de qualidade. Enfim, tá? Então aqui eu coloquei para vocês tudo que deve ser notificado, mesmo notificação não é uma certeza. Quando eu notifico, eu informo uma suspeita de um problema. E aí, quando eu informo a Anvisa ou o próprio laboratório, eles têm que investigar. Porque, gente, se eu tenho essa reação, o outro tem aquela reação, o outro tem a reação, e a gente vai informando, você concorda que o número de queixas é maior? Pode ser que tenha um problema, pode ser que morra as pessoas por conta disso. Então, a gente tem que tomar uma medida. Quando eu falo a gente, é a Anvisa, então ela precisa saber. Isso é o monitoramento dos medicamentos, isso é a farmacovigilância, tá? E aí, o que a Anvisa faz com essa informação? Depende. A informação pode proceder ou não proceder. Então, se for comprovado que aquele medicamento realmente está causando problemas, como reação adversa, evento adverso, ou que sim teve um desvio de qualidade, a Anvisa pode pedir o recall. O recall é o recolhimento do medicamento que está no mercado, tá? O recall é o recolher o lote daquele medicamento. No roteiro número 1 de vocês, eu começo a discutir com 2 reportagens. Anvisa faz o recall de tal medicamento. Anvisa faz o recall de tal medicamento. É porque alguém usou, alguém informou para o profissional da saúde informou o laboratório e a Anvisa percebeu, nossa, tem um problema mesmo, precisamos recolher todos esses itens que já estão no mercado, porque ele pode lesar, né, ou lesionar outras pessoas. Certo? Então, relacionando aí com o nosso roteiro número 1, tá? Então, esses lotes foram recolhidos porque houve o fluxo de informação. Tudo começou com uma notificação, ou seja, alguém que informou um problema. Mais uma vez, gente, entendem a importância da farmacovigilância? Monitorar esse uso do medicamento, isso é importante para a gente garantir que os medicamentos que estão no mercado, eles estão seguros, são eficazes, não tiveram nenhum problema na produção e para a gente utilizar realmente com segurança, né? Vigiando os fármacos, monitorando a qualidade, a segurança e a ação dos produtos que estão sendo usados e assim a gente está se protegendo. Para finalizar, é uma imagem mais tradicional de farmacovigilância, que é olhar mais a fundo o uso dos medicamentos. Mas para isso, se eu tiver uma suspeita de um problema com o medicamento, eu preciso notificar, eu preciso informar os setores responsáveis. Ok? Por hora é isso. Obrigada, gente.